Boa tarde, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês podem sentar. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o tema desse mês chama-se Chamados à Maturidade. E o tema, dessa ministração específica é Responsáveis pelo Chamado. Amém? Você se alegra com isso? Aleluia. E sabe, eu me debrucei sobre isso esses dias e Deus falou muito ao meu coração sobre a nossa responsabilidade em relação ao chamado que Deus tem para nós, irmãos. Amém? Lá em Jeremias 1, verso 5... Na nova versão Almeida atualizada, diz assim: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Sabe, queridos, quando Deus nos criou, antes mesmo da gente nascer, Ele criou um propósito. Amém? Ele criou um propósito e nos colocou dentro desse propósito. Então, cada um de nós, queridos, que estamos aqui, todos nascemos com um propósito do Senhor para nossas vidas. Amém? Deus tem um plano e tem um propósito para cada um de nós. Você não foi um acidente. Amém? Por mais que, de repente, minha mãe não me planejou, não esperava, mas Deus te planejou. Porque Ele tinha um propósito antes de você. E Ele quer encaixar você nesse propósito. Antes de Jeremias nascer, Ele disse, olha, eu já te conhecia. E eu já te constituí profeta às nações. Amém? E o chamado de Deus para nós, queridos, é para todos. Mas sabe, há um primeiro chamado de Deus para nós, que é o de sermos filhos de Deus. Esse é o primeiro chamado para cada um de nós. Sermos filhos. Amém? Lá em Romanos 1, 6, diz assim: Entre estes se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos 1, 6. Amém? Então, Deus nos chama primeiramente para sermos filhos, porque quando a gente fala de chamado, muitas vezes a gente só pensa num chamado ministerial, né? Em algo voltado para a igreja. Mas o primeiro chamado de Deus é esse. E também para vivermos em santidade, sermos santos. Lá em 1 Pedro 1,15, você pode abrir lá. 1 Pedro 1,15. A palavra de Deus diz assim: Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mas, irmã, você está querendo dizer que nós podemos ser santos? Sim. Porque santo, querida, essa palavra santo significa separado. Amém? Nós fomos separados para Deus e para o chamado que Ele nos entregou. Amém? Então, Deus não nos chama, queridos, pela nossa capacidade natural, por nós sermos perfeitos, porque se fosse assim, Ele não ia conseguir chamar ninguém. Amém? Deus não nos chama, queridos, por causa de quem nós somos, mas por causa do que Ele é para nós. Amém? E, sabe, nem sempre o chamado dele para a nossa vida, como eu falei, significa um chamado ministerial. Alguns têm o chamado ministerial, nos 5 dons,
ministério de socorros. Mas, sabe, muitas vezes Deus te chama para você ser um bom profissional, para você brilhar aonde você está, para que a glória de Deus se manifeste lá no seu trabalho, para que você seja o melhor profissional, dentista, médico, o que for, engenheiro, vendedor. Amém? Porque Deus, Ele vai te usar lá onde você está. Porque, sabe, queridos, tem pessoas que não vai ser o pastor Eduardo que vai tocar. Vai ser você. Deus te chama para você ser um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente pai, uma excelente mãe. Criar filhos que andam na verdade. Sabe, muitos, a gente quando lê a biografia de alguns homens de Deus, homens e mulheres de Deus que fizeram grandes coisas para o Senhor, e quando você vai ler a história deles, foram criados com mães exemplares, pais exemplares. Amém? Que não ficaram conhecidos. Mas o que eles plantaram em seus filhos trouxe um legado para gerações. Amém? Então, quando você está na sua casa, cuidando e educando seu filho no caminho do Senhor, queridos, você está fazendo um grande serviço para o reino. Aleluia. Você se alegra com isso? Amém? E Deus, Ele nos chama todos para o ministério da reconciliação. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,18, 2 Coríntios 5,18 diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Aleluia. Aleluia. Deus nos confiou, queridos, a todos nós, um ministério chamado Ministério da Reconciliação, que é reconciliar as pessoas que estão no mundo, os pecadores, com Deus. E a gente faz isso principalmente com o nosso testemunho. Amém? Porque, em primeiro lugar, sua vida vai falar mais alto do que as suas palavras. É você sendo um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus na sua casa, na sua família. Porque, queridos, é tão fácil a gente ser bonitinho, consagrado, levantar as nossas mãos aqui na igreja. Mas é no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, que a gente mostra quem a gente é. Amém? Mais do que as nossas ações, as nossas reações vão fazer a diferença. Porque, sabe, queridos, a ação é uma coisa que é premeditada, não é verdade? Quando eu planejo fazer algo, não, hoje eu vou lá no shopping, porque eu tenho que passar lá, comprar isso, depois eu vou sair, vou passar na padaria. Isso é uma ação. Mas uma reação é quando você está dirigindo e vem alguém dar uma fechada em você. E a raiva bate e você quer muitas vezes falar o que não deve. Isso é a reação. Aleluia. Oh, glória. João 15,16. Abre lá, por favor. Aleluia. João 15,16. Diz assim: não foram vocês que me escolheram, é Jesus falando, amém? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês
permaneça, a fim de que tudo pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, queridos, Deus, Jesus Cristo nos escolheu para a gente dar fruto, fruto de justiça. Amém? O fruto de justiça. Lá em Gálatas 5,16 fala, não andeis na carne, mas no Espírito, porque o Espírito milita sobre a carne, e a carne milita pelo Espírito, contra o Espírito. E quem a gente alimenta vai ser o vencedor. Se a gente está alimentando sempre a carne, é ela que vai vencer. Mas, queridos, quando a gente alimenta o nosso espírito, através da palavra, através da oração, através de ouvir ministrações, de se encher da palavra, de se encher do Espírito, é o Espírito que vai prevalecer. E quando a gente faz isso, a gente dá o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amém? É esse fruto que Deus espera. Porque às vezes a gente fica, quando eu li isso primeira vez, eu disse, meu Deus, que fruto é esse, meu Deus? Quantas pessoas eu tenho que ganhar para Jesus esse ano? Queridos, a sua vida no Espírito é que vai fazer a diferença. Sabe, queridos, às vezes a gente calado, a gente está pregando. Aleluia. Aleluia. E isso é exercer o chamado de Deus na nossa vida também. O chamado do ministério da reconciliação. Amém? Ele nos chamou e deseja trabalhar em nossas vidas para nos qualificar para o serviço. Sabe, queridos, Deus, isso é uma frase que muitos dizem e é verdade. Deus, ele não chama os qualificados, os capacitados, mas ele capacita os chamados. Mas aí é que está. O que é que diferencia os escolhidos dos chamados? Porque os escolhidos são aqueles que se rendem ao chamado de Deus, que cooperam com Deus e com seu chamado. E aí é que entra a nossa responsabilidade. Sabe, queridos, de fato, e eu comecei dizendo isso, existe o chamado de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes, queridos, esse chamado, muitas vezes não, sempre esse chamado vai precisar da nossa cooperação. Porque ele não é autoconclusivo em si. Amém? Sabe que Deus não nos obriga a nada? Deus nos chama, mas é você que responde. E você pode responder ao chamado de Deus ou não. Você pode obedecer ou não. Amém? Mas Deus espera que a gente coopere com Ele no chamado. Deus estabelece uma relação de parceria conosco, queridos, no chamado. Deus, ele chama muitos, mas nem sempre todos respondem. Amém? E para aqueles que respondem em rendição, em obediência e em cooperação, ele vai capacitando. Amém? Vai qualificando para que você exerça o chamado da maneira correta, da maneira que ele quer. Amém? Aleluia. Ele não exige perfeição da nossa parte, queridos. Mas ele requer um nível de cooperação. Amém? Disposição de servir. Sabe, queridos, às vezes, tem algumas pessoas que já ouvi isso em igrejas, dizer assim, eu estou aqui, nunca me chamaram para nada. O pastor nunca me chamou para nada. Eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me chama para nada. Você já se ofereceu? Você já se ofereceu? Queridos, quem tem disposição de servir,
Ele não precisa nem que alguém peça. Amém? Ele vai lá e faz. Ele se oferece. Ele vê uma necessidade e tenta resolver. Sem holofotes. Porque o verdadeiro serviço, queridos, é para o Senhor. Aleluia. Deus vai te usar para servir a homens. Amém? Mas o serviço é para Ele. A gente faz como se fosse para Ele. E é dele que vem a recompensa. Amém? A gente não faz as coisas esperando holofotes, reconhecimento. Eita, o pastor está vindo ali, peraí, deixa eu ajeitar aqui para ele ver o que eu estou fazendo. Estão rindo, mas acontece. O serviço tem a ver com disposição de coração, queridos. Amém? E é isso que Deus olha, amém? Na Bíblia, a gente vê que todo chamado de Deus vem acompanhado de um processo envolvido para a realização daquele propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está interessado em quem você se torna ao cumprir o chamado. Às vezes a gente fica tão preocupado com o resultado. Ai, porque eu tenho que fazer isso para ver isso, porque tem que acontecer aquilo. Mas, queridos, Deus está trabalhando em você nesse tempo. Aleluia. Enquanto você faz, Deus está trabalhando na sua vida resiliência, paciência, humildade. Aleluia. Sabe, queridos, e eu estou falando, queridos, eu estou falando só nível de igreja, eu não estou falando em qualquer área da sua vida. Sabe, tem coisas e tem momentos na nossa vida, querido, que parece que ninguém está vendo nada. Você faz, mas ninguém vê. E sabe que muitas vezes é de propósito mesmo. Deus deixa você bem escondidinho. Porque Deus está testando o seu coração. Deus está trabalhando na sua vida, meu amado. Mas é preciso se render. É preciso cooperar com Ele. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. É um privilégio tremendo ser chamado por Deus para qualquer coisa que seja. É um privilégio, queridos. Que privilégio nós temos de sermos chamados por Deus. Eu estava ouvindo uma ministração de Camila Barros e ela disse assim, Deus, Ele quer fazer de nós cargos de confiança. Sabe como é cargo de confiança? Eu trabalho no serviço público assim. Cargo de confiança. É um cargo que não é para todos. Algumas pessoas são chamadas. E são cargos em que o gestor maior, ele tem confiança naquela pessoa. Ela tem mais responsabilidades que outros, tem mais privilégios também. Mas ela tem mais responsabilidades. Queridos, Deus quer te fazer um cargo de confiança para Ele. Amém? Ele quer olhar para você e dizer assim, fulaninho, esse eu posso contar. Aleluia. Josélia, eu sei que tudo que eu coloco na mão dela, ela faz com excelência, ela faz dar certo. Aleluia. Aleluia. Mas como ser responsáveis no chamado? No livro Qualificados, do Tony Cook, quem não leu, eu recomendo ler, que é muito bom, amém? Tony Cook, ele cita 3 componentes essenciais para que possamos responder e cumprir fielmente o chamado de Deus em nossas vidas. Abre lá sua Bíblia em Marcos 3, a partir do verso 13. Marcos 3,
A partir do verso 13. Diz assim a Bíblia. Então, vamos ler do 13. 13, né? Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Então, nesses versículos aqui, querido, a gente vê esses 3 elementos para a gente cumprir fielmente o chamado de Deus. Primeiro lugar, entender quem faz o chamado. Amém? Quem nos chama, queridos, é Deus. É Jesus Cristo, não são homens. Amém? O seu chamado, quem fez foi Deus. Aleluia. Aqui diz, então, Jesus subiu e chamou os que ele quis. Amém? Gálatas 1. Vai lá rapidinho, Gálatas 1:15. Diz assim, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, quem foi que chamou? Deus. Amém? Às vezes a gente está tanto querendo ser chamado por um homem. Mas é Deus que te chama, queridos. E Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu endereço. E Ele conhece o teu coração. Amém? Mas voltando lá em Marcos 3. Aí diz a segunda coisa. Ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com Ele. Isso significa, queridos, que o segundo elemento significa caráter ou santificação. Amém? O fato de Jesus chamou em primeiro lugar para aqueles homens estarem com Ele. Antes de enviar, estar com Ele. A comunhão com Jesus, queridos, levou a terem suas vidas transformadas e seus caráteres transformados também. É a comunhão com Jesus, queridos. Por isso que eu falei, é no processo que Ele vai tratando a nossa vida. Aleluia. Sabe, quando Jesus chamou aqueles discípulos, você imagina 12 homens, cheios de problema, cada um bem diferente do outro. Ou você acha que era tudo bonzinho? Era não, né? Tinha competição entre eles. Ah, eu quero ser o maior, eu quero ficar à direita de Jesus. O outro mandou até a mãe falar com Jesus. Fala lá, mãe. Vai, maninha. Fala com ele, para a gente ficar, eu e meu irmão, ficar à direita. O outro foi lá na hora da raiva, cortou a orelha do outro, porque ele não queria era cortar a orelha, não. Amém? O outro que orou para que chovesse coisa do céu para destruir. Era essas pecinhas boas. Mas sabe, Jesus pegou em 3 anos e meio, queridos, e transformou homens broncos, homens das mais variadas tribos, transformou em 12 homens de Deus. Aleluia. 12 homens cheios do Espírito, que fundaram a igreja, e hoje nós estamos aqui, por causa do trabalho deles. Amém?
Aleluia. Mas você pode dizer, Maristela, e Judas? Pois é. Judas, ele recebeu um chamado também, igual ao dos outros. Mas o que foi que ele fez com o chamado dele? Aleluia. Porque, queridos, Judas, ele cria em Jesus assim como os outros, sabia disso? O erro de Judas não foi por falta dele não acreditar que Jesus era o Messias. Ele cria que Jesus era o Messias. Ele estava lá, ele viu os milagres. Ele acompanhou. Só que ele queria um Jesus que se ajustasse à sua visão política. Você entende? Aleluia. Vamos continuar. E aí ele depois fala, estarem com ele para os enviar a pregar e a exercer a autoridade. Então, isso significa competência ou aptidão. O terceiro elemento. À medida que respondemos aos seus comandos, o Senhor nos mostra o plano e nos capacita. Amém? Mas primeiro, Ele te chama. Depois, Ele te chama para perto, para estar em comunhão com Ele. Ele vai transformando sua vida, o seu caráter. E aí, Ele te envia. Mesmo você não totalmente pronto. Amém? Aqueles homens não estavam prontos, queridos, quando saíram a pregar. Mas Deus foi trabalhando na vida deles. Amém? Então, queridos, a gente precisa corresponder ao chamado de Deus para nossas vidas. Nós somos responsáveis por isso. O chamado de Deus, ele é bilateral. Tem uma parte de Deus e tem a nossa parte. Muitos homens, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê muitos homens foram chamados e cumpriram o propósito de Deus. E outros não. Saul é um exemplo também. Ele foi chamado por Deus. Amém? Ele mesmo nem acreditava. Sabe, queridos, eu acho lindo isso, porque Deus nos chama muitas vezes quando a gente não acredita nem na gente mesmo. Deus, ele acredita mais em nós do que nós mesmos, não é assim? Está lá Deus chamando Saul, e Saul se escondendo. Não conseguia nem se esconder, porque ele era o mais alto de todos. Mas Deus chamou ele para ser o rei. E ele até começou bem, mas aí o que é que aconteceu? Um ano de reinado. O orgulho, a soberba, cresceu. E aí ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse, até mesmo desobedecer às ordens de Deus. E com isso, queridos, ele perdeu. Ele não cumpriu fielmente o chamado de Deus para a vida dele, assim como Judas. Amém? Porque mais importante do que como a gente começa, é como a gente termina. Lá em Eclesiastes 7, verso 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Sabe, alguns nem começaram tão bem, mas cumpriram fielmente o chamado. Lembra de Moisés? Deus chama Moisés. E Moisés tem uma discussão tremenda com Deus, a ponto de deixar Deus irado. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e liberta meu povo. Eu, Senhor, não. Manda outro. É você, Moisés. Mas eu não sei falar, eu tenho um problema. Deus disse: é você, Moisés. Eu vou colocar, Moisés, as palavras de sua boca. E Moisés continua insistindo. Não, Senhor, manda outro. A Bíblia diz que a ponto de Deus se irar e dizer assim: você não tem um irmão, não é? Você não tem um irmão chamado Arão? Tá. Eu vou falar com você. Continuou sendo com ele. Mas você vai passar para ele, ele vai falar ao povo.
Mas sabe, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, isso você lê isso lá em Êxodo. Mas quando você lê o livro de Deuteronômio, no final, o livro de Deuteronômio são os discursos finais. É quando eles estão entrando para entrar na Terra Prometida. E Moisés começa a falar e lembrar toda a caminhada dele. E sabe que não era mais Arão que estava falando? Era Moisés. Amém? Sabe, queridos, Deus vê lá na frente. Deus nos vê de uma maneira que a gente não consegue se ver. Amém? Queridos, se você me conhecesse quando eu tinha 12 anos, você dizia, essa menina ali, nunca que eu ia estar aqui em cima pregando. Eu era extremamente tímida. Eu era tão tímida que as pessoas não ouviam nem minha voz. Eu tinha medo de falar perto dos outros. Eu ainda sou, queridos, tímida um pouco. Mas eu consigo vencer minha timidez, entende? Amém? Porque a ousadia vem dele, queridos. A unção vem dele, a capacidade vem dele. A gente só precisa cooperar. A gente só precisa se render. A gente não precisa ter medo da vontade de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus para você. Não tenha medo dos planos de Deus para você, porque eu te garanto, eles são muito melhores do que os seus próprios. Lá em Filipenses 2:13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, queridos, Ele vai te dar o querer e vai te dar o realizar. Porque talvez você fique com medo, mas eu não quero isso, eu não sei se eu quero isso. Deixa eu te falar uma coisa, se rende. Porque quando você se render, você vai ter a maior alegria de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Queridos, na verdade, o sucesso da nossa vida é cumprir fielmente aquilo que Deus nos chamou para fazer, seja o que for. Esse é o verdadeiro sucesso, queridos. Não é ser famoso, não é ser milionário, não é ser o mais influente, mas é fazer aquilo que Deus te criou para fazer e para ser. Enquanto a gente não faz isso, queridos, tem algo faltando. Aleluia. Sabe, eu fico vendo, às vezes, tem uns cantores, umas pessoas... nesses programas que tem de música, como é que chama? Para cantar. Tipo The Voice, né? E às vezes a gente vê umas pessoas com as vozes tão lindas, cantando tão perfeitamente, não é? E todos eles foram chamados para cantar para o Senhor. Amém? E eles podem ter muito sucesso, queridos. Eles podem ter muito dinheiro. Mas se eles não cumprirem o chamado de Deus para a vida deles, pode ter certeza que existe um vazio na vida deles. Amém? Aleluia. É muito bom cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas, queridos. Aleluia. Que sejamos como Isaías. Lá em Isaías 6:8, Deus fez um chamado. Amém? Vamos para lá, Isaías 6:8. E diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Isaías respondeu o chamado de Deus, embora ele se achasse indigno. Porque quando ele teve a visão, queridos, de Deus no seu trono, ele disse: meu Deus, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Mas Deus mandou o anjo dele tocar nos lábios dele. E brasas vivas, sabe? Deus purificou aquilo ali. Queridos, não importa como você está. Não importa de onde você veio. Não importa o que você fez. Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós. E não importa, queridos, se você se sente capacitado ou não, digno ou não, Ele é poderoso para te purificar, para te santificar e para te capacitar para o que Ele tem te chamado. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com o chamado de Deus na sua vida? Aleluia. E talvez alguém aqui possa perguntar, mas de repente eu não sei o meu chamado. Eu ainda não sei o que Deus quer para a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, lá em Jeremias 33:3 diz assim: clame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Queridos, Deus está pronto para revelar o seu plano para cada um de nós. Agora é preciso ouvir. É preciso buscar. É preciso clamar. E isso, queridos, a gente consegue buscando Ele através da oração, do jejum, da meditação da palavra. Se você não sabe, é tempo de saber. Agora, deixa eu te falar, claro, Deus, queridos, não vai te mostrar o plano todo de uma vez. Deus, Ele vai fazendo as coisas por etapas. Amém? São etapas que a gente passa. Ele nos dá algo e Ele espera que sejamos fiéis naquilo. Lá deixa eu ver aqui. Mateus 25:23, Ele disse lá para o servo fiel que pegou os 5 talentos e ganhou mais 5 talentos, na parábola dos talentos. Mateus 25:23 diz assim: então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Queridos, quando a gente é fiel no pouco, Deus, Ele vai te dar algo maior. Porque Deus, Ele vai tratando conosco progressivamente. Assim como a gente faz com as crianças, não é verdade? Você não pega uma criança de 10 anos e bota ela para dirigir. Bota? Não, só se você tiver um problema aí de juízo. Primeiro, você espera uma criança de 10 anos outra coisa, lavar uma louça. Não é verdade? Deus trata conosco assim, queridos. Ele vai nos dando coisas mais simples, menores, e a gente vai trabalhando naquilo, vai sendo fiel naquilo, vai cumprindo aquilo ali, aí Ele fala: servo bom e fiel, vou te dar algo maior. E aí Ele vai dando algo maior, que vai exigir mais de nós, vai exigir mais responsabilidade, mais empenho, mais disciplina. Isso é o trabalhar de Deus na nossa vida, queridos. Amém? E aí você cumpre. Aí Ele, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E assim Ele vai, queridos. É progressivo. Não fique querendo descobrir tudo que Deus tem para você fazer. Não. Pegue aquilo que está nas suas mãos hoje e faça bem feito. Seja o que for.
Seja onde você for, onde for, o que vier nas suas mãos, querido, faça bem feito. Faça para o Senhor, faça com alegria. Faça sem peso, faça em redição, faça em obediência. Chamado necessita de obediência, amados. Aleluia. Mas antes da obediência vem submissão. Tem momentos que a gente precisa primeiro submeter o coração. Sabe, inclinar, dura cerviz. Quando a gente se inclina para o Senhor, quando a gente obedece, aí Ele diz, pronto, era tudo que eu queria, agora eu vou te capacitar. Aleluia. Aleluia. Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta com cada um de nós, queridos. Mas não enterra o seu talento. Não enterra aquilo que Deus colocou para você, seja o que for. Talvez pareça pequeno, é só um talento. O que é que eu vou fazer com um talento? É melhor eu enterrar. Melhor enterrar. O servo daquele senhor, o senhor daquele servo, que enterrou um talento, brigou com ele. Não era isso que eu tinha para você. Eu não mandei você enterrar. Sabe? Eu fico pensando, se Deus deu um talento para aquele servo, porque o Senhor só deu um talento, porque já sabia que ele era problemático. Às vezes, tem gente que está querendo muita coisa, mas não está conseguindo nem fazer o que tem nas mãos. Foi o caso daquele servo. Ele foi dando de acordo com a capacidade de cada um. Ele deu 1 para um, deu 2 para outro, deu 5. Aquele senhor não foi injusto. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. E o pouco que ele recebeu, ele não soube trabalhar. Sabe, queridos, Deus espera uma reação nossa àquilo que Ele tem chamado para a gente. Amém? Mas cabe a nós responder em cooperação. Abrir o nosso coração, dizer, Senhor, tá bom, chega, é até hoje. Sabe o que Deus está falando, pessoas aqui? E hoje chegou o dia de você dizer assim, tá bom, foi até hoje. Chega de fugir. Chega de fugir. Não adianta, queridos, fugir, porque um dia o chamado vai te encontrar. Aleluia. Aleluia. Sabe? Falta aqui, 37 segundos. Quando eu comecei minha caminhada com o Senhor e fui entendendo aquilo que Ele tinha para mim. E eu dizia assim, as pessoas diziam, Maristela, tu tem chamado profético? Eu digo, eu? E nada, menino. Sou mestre, gosto de ensinar. Não, mas eu vejo um negocinho diferente. E os profetas vinham para mim, falavam coisa. E eu fugi, queridos. Um dia eu estava na escola das minhas filhas, e na época Herênio Ramiro, quem conhece que o profeta Ramiro, os filhos dele estudavam lá, e ele olhou assim para mim, ele me encontrou lá e fez, olhou assim para mim, aquele olhão dele, ai meu pai, o que é que esse homem está olhando para mim? E ele disse assim, eu vejo 2 folhas assim, ó, em você. Aí eu olhei assim e disse, e quem botou não foi ninguém não, foi você mesmo. Você está se escondendo, menina. Eita, lapada. Para de se esconder. E aquilo mexeu comigo. Sabe, queridos, porque eu achava na minha cabeça, não, profeta tem que ser aquele homem como um herênio, veste diferente. Mas hoje Deus me usa no meu trabalho secular para dar palavras.
Aleluia. Deus vai te usar onde você está. Deus vai te encontrar onde você está. E não adianta você fugir. Eu digo para você, para de fugir que é melhor, é mais rápido, viu? Vai evitar problema na sua vida. Para de fugir. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. E Deus, lá em Atos 13, diz que Deus achou Davi um homem segundo o seu coração. Sabe, queridos, não foi porque Davi é um guerreiro. Davi errou. Davi adulterou, mandou matar. Mas existiam duas coisas, queridos, na vida de Davi. E eu tenho certeza que foi por isso que Deus chamou ele um homem segundo o coração dele. Ele era um adorador. Independente das circunstâncias, Davi adorava. Na dificuldade, na alegria, Davi adorava. Davi compunha salmos nos momentos mais difíceis da vida dele, como também nos momentos mais alegres. E a segunda coisa, Davi, ele tinha um coração para se arrepender. Ele errava, mas ele era rápido de se arrepender, de reconhecer o erro. Isso se chama humildade. Só cumpre o chamado fielmente quem tem humildade no coração. Porque a soberba é que derruba, queridos. Mas humildade nos exalta diante do Senhor. Amém. Fecha teus olhos. Vamos nos render ao Senhor agora. Eu quero que você ore. Se você fala com o Senhor agora. Senhor, eu tenho cumprido aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho cumprido fielmente. Ou então, se você não sabe, peça a Deus. Senhor, eu quero. Vai me mostrando, Senhor. Me ajuda a ser fiel no pouco, naquilo que tem chegado nas minhas mãos. Me ajuda a ser fiel. Oh, Pai, nós te damos graças. Obrigada, Pai, pela tua palavra, porque ela é fiel, ela é eficaz e ela produz um fruto de justiça em nós. Em nome de Jesus, Senhor, oro pela vida de cada um que está aqui. Para que, Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir o teu chamado fielmente até o fim. Até o fim. Até o fim. Senhor, que não sejamos como Saul, que começou bem, mas terminou mal. Nós queremos terminar bem, Pai. Nós queremos terminar bem, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos responsáveis naquilo que o Senhor nos confiou. Que possamos cooperar contigo em parceria, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Elias, Deus conta contigo, homem. Está tratando coisa ainda, viu? Você já começou a responder. Mas tem mais para você. Se renda, meu irmão, completamente, totalmente. E você vai ver. Você vai ver. Grandes coisas o Senhor fará na tua família, na tua casa e na tua vida.